Beleza? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês que estão acompanhando aqui o canal dos Simples Cursos. Dando continuidade aí às nossas aulas nesse período de quarentena, hoje eu vou falar para vocês de um tema que é o movimento circular. Cai com uma certa frequência no Enem e depois a gente vai aprofundar, aliás, ainda durante essa aula a gente vai aprofundar especificamente no movimento circular uniforme, ok? Bom, para isso, a gente vai precisar de uma ferramenta na matemática, que é a seguinte relação. Ó, quando eu tenho uma circunferência de raio R e eu abro aqui um arco de medida φ, esse arco vai determinar na circunferência um arco também, cujo comprimento é S. Uma maneira da gente relacionar φ com S é a seguinte, é uma simples regra de 3. S, ou seja, esse comprimento está para a abertura, ou seja, está para o ângulo φ, assim como se a gente tivesse uma abertura completa, gente, da circunferência inteira, ou seja, se o ângulo fosse 2π radianos, quanto seria o comprimento? Seria o comprimento da circunferência, 2πr. Simplifica aqui 2π com 2π, passa esse r multiplicando, a gente chega na seguinte relação. S é igual a φ vezes r. Eu costumo ensinar aos meus alunos que isso daqui é para vocês lembrarem do lar. É um macetezinho. O que é lar? Toda grandeza linear ela vai ser igual a angular vezes o raio. De boa? Então ficou na dúvida? Lembra do lar. Toda grandeza linear é angular vezes o raio. Dando continuidade. Bom, no começo da cinemática, a gente começa a estudar os movimentos com distância, velocidade e aceleração. Essas são as grandezas associadas ao movimento. Sendo que lá no início da cinemática, a gente vê movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. E se a trajetória do corpo não for uma reta? E se for um círculo? Aí é caso para o movimento circular. Gente, nesse caso, a gente pode trabalhar com as grandezas, só que agora associadas a ângulos e não somente a distâncias. Beleza? Às vezes fica mais fácil a gente relacionar com ângulos. Ou é bom a gente ter uma noção dessa parte da física mexendo com os ângulos, porque isso pode trazer alguns benefícios para a gente. Tipo, associações de MCU, transmissão de MCU, quando você pega uma polia e acopla a outra, ok? Então, tudo isso, ou para tudo isso, é necessário que a gente tenha um embasamento bom a respeito dessa física que trata aí, que cuida dos ângulos no movimento, certo? Da mesma forma que no movimento retilíneo uniformemente variado e no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha o deslocamento ΔS, aqui ó, eu tenho o deslocamento angular. As grandezas relacionadas a ângulos, elas são representadas por letras gregas. Então aqui eu chamei de φ. Tem autor que chama de θ, tem autor que chama de alfa, enfim. Eu coloquei φ para ser o nosso ângulo. Esse deslocamento angular, ou seja, o ΔΦ, vai ser o ângulo varrido por um corpo, por um móvel. Então, digamos que você tem um movimento circular e o móvel ele parte de um ponto e anda 1/4 da circunferência. Se é 1/4 da circunferência, ele deslocou 90 graus ou π sobre 2 radianos. Então, o ângulo varrido ele é o nosso deslocamento angular, ok? E esse ângulo varrido ele está relacionado com o ΔS, ou seja, com o deslocamento linear escalar, por meio da seguinte relação. ΔS é ΔΦ vezes o raio. Por que isso, gente? Ela vem exatamente da relação da matemática. Se S é igual a φ vezes o raio, a variação no espaço, ou seja, a variação na posição, é a variação no ângulo vezes o raio também. De boa? Por isso que eu falei, ó, lembra sempre do lar, porque ele aparece demais aqui. Da mesma forma como eu defino velocidade linear, que é o tanto que um móvel percorre em termos de espaço num certo intervalo de tempo, aqui eu tenho a velocidade angular média. Seguindo o mesmo raciocínio, é o tanto que o móvel gira, ou seja,
o tanto que ele desloca angularmente falando, né, num determinado intervalo de tempo. Ou seja, o ômega, que é a nossa velocidade angular média, ômega m, vai ser o ΔΦ, o deslocamento angular, dividido pelo tempo. Então, o conceito é parecidíssimo com o conceito de velocidade linear. Só que agora a gente está trabalhando com ângulos. E aí, a unidade da velocidade angular média vai ser radianos por segundo. Esqueci de colocar aqui, mas a unidade desse deslocamento angular vai ser radianos. Pessoal, eu sei que na matemática a gente pode expressar os ângulos ou em radianos ou em graus, mas aqui na física só em radianos, tá? Só em radianos. Eu não lembro na minha vida de ter visto alguma questão que na física ele usava graus, ok? Continuando. Gente, sabendo dessa definição daqui e com a relação que a gente encontrou entre o deslocamento angular e o deslocamento escalar, se a gente partir dela e dividir os dois lados pelo tempo, a gente tem que essa partezinha daqui, ó, é a nossa velocidade escalar média, a nossa velocidade linear média. E isso daqui é a nossa velocidade angular média. Então, eu posso relacionar os dois, ó. A velocidade linear média é igual à velocidade angular média vezes o raio. De boa? Mais uma vez, o lar. Ó, a velocidade linear, a grandeza linear, é igual à velocidade angular, grandeza angular, vezes o raio. Ok? Aqui, eu coloquei alguns exemplos de velocidades que costumam ser cobradas e às vezes a gente trava porque a gente não acha que está faltando dado, que ele simplesmente esqueceu na questão. A gente torce para a questão ser anulada, só que não é. Acompanha comigo. Calcule o ômega, ou seja, a velocidade angular, para A, os ponteiros do segundo, B, o ponteiro dos minutos e C, a Terra na sua rotação em torno dela mesma. Não escrevi tudo isso daqui para não comer muito espaço. Mas, ó, qual a velocidade angular para o ponteiro dos segundos? Gente, se você simplesmente pergunta isso, você fica pensando, opa, mas ele não me deu nada, ele não me deu o ângulo, ele não me deu o tempo. Mas pensa comigo, o ponteiro dos segundos, ele demora 60 segundos para dar uma volta em torno dele mesmo. Desculpa, para realizar uma volta completa, não em torno dele mesmo. Não é verdade? Então, o ômega para o ponteiro dos segundos vai ser o ângulo que ele varre dividido pelo tempo que ele demora. Se eu pensar numa volta completa, é um ângulo de 2π radianos num tempo de 60 segundos. Então isso vai ser π sobre 30 radianos por segundo. Continuando. Para o ponteiro dos minutos, é a mesma ideia. São movimentos que vocês são obrigados a saber. Vocês já sabem o tempo que aquele ponteiro ou que a Terra completa uma volta. Esse tempo a gente vai definir daqui a pouco, mas por enquanto vocês precisam saber esses tempos. Ômega para o ponteiro dos minutos vai ser o ângulo que ele varre. Bom, ponteiro dos minutos ele dá uma volta depois de 1 hora, né? Depois de 1 hora é que ele completa uma volta aí no relógio. Só que 1 hora tem 60 minutos, que cada minuto tem 60 segundos. Então eu coloquei aqui que o tempo é 60 vezes 60. 2π, que é o ângulo de uma volta, dividido por 3.600. Simplifica o 2 com 3.600 e a gente encontra π sobre 1.800 radianos por segundo. Ok? E para finalizar, a Terra, em torno dela mesma, ela demora 24 horas para dar um giro completo, uma volta completa. Então, ela varre um ângulo de 2π em 24 horas. Isso dá π sobre 12 radianos por hora. De boa? Vamos continuar. Agora, a gente vai ver especificamente o movimento circular uniforme. Bom, toda vez que aparecer a palavra uniforme na física, ou seja, movimento uniforme, isso quer dizer que o módulo da velocidade ele é constante. Então, não tem aceleração. Assim, a gente tem dois conceitos importantes. Primeiro, período.
Como o movimento é uniforme, como o movimento tem um módulo da velocidade constante, esse móvel ele vai demorar exatamente o mesmo tempo sempre para dar uma volta. E aí, esse tempo para dar uma volta, a gente vai chamar ele de período e vai representar pela letra T maiúscula. Da mesma forma, ele sempre vai dar um mesmo número de voltas num determinado intervalo de tempo fixo. Esse conceito ele é chamado de frequência. É o número de voltas por unidade de tempo. Por exemplo, os meus alunos têm aula comigo lá de Vitória uma vez por semana. Os alunos aqui de Patinga, eles têm aula comigo 5 vezes por semana. Então, é o número de vezes que uma coisa está se repetindo por unidade de tempo. Como aqui a repetição é voltas num determinado circuito, numa determinada trajetória, a gente vai ter que a frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Ok? Quanto à unidade, gente, o período ele é dado em segundos. Agora, a frequência é o inverso do segundo. Por quê? Olha só, se a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo, quando a gente pega esse n igual a uma volta, o tempo para dar uma volta é o período. É daqui que vem que a frequência é o inverso do período. São conceitos inversos, ok? E aí, se o período, que é unidade de tempo, vai ser, que é uma medida de tempo, a unidade vai ser segundo, minuto, hora, a frequência vai ser 1 sobre segundo, 1 sobre minuto, 1 sobre hora. E aí, 1 sobre segundo é chamado de hertz. E a gente tem também rotações por minuto, rotações por hora. Aqui é como se fosse o por minuto e o por hora. Aí aqui, ó, muito cuidado com o seguinte. Do hertz para RPM, a gente multiplica por 60. Então, cuidado para não confundir, porque você pensa, opa, mas de segundos para minutos eu tenho que dividir por 60. Tudo bem, só que aqui é por segundo. Então, como o segundo está no denominador, você vai fazer o contrário. Em vez de dividir por 60, você vai multiplicar. E a volta, por exemplo, de rotações por hora para rotações por minuto, você divide por 60, assim como de rotações por minuto para hertz. Divide por 60 também. Com esses dois novos conceitos, gente, de frequência e de período, a gente pode calcular de uma outra forma o nosso ômega. Se vocês olharem aí para trás, os exemplos anteriores, aquele do ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos e da Terra, o que eu fiz foi meio que usar já essa fórmula daqui, ó. Lá a gente sabia o período do ponteiro dos segundos, o período do ponteiro dos minutos e o período de rotação da Terra. Então, ó, se o ômega é o ângulo dividido pelo tempo, se eu pegar esse ângulo como 2π, que é uma volta completa, o tempo para dar uma volta completa vai ser o período. E, como 1 sobre o período é a frequência, eu posso também calcular o meu ômega por 2π vezes f. Tranquilo? De novo, ainda vai ser válido o V igual a ômega R. No quadro anterior, eu tinha visto que a velocidade linear média é igual à velocidade angular média vezes o raio. Como aqui a velocidade é constante, basta a gente tirar o médio. Ou seja, a velocidade instantânea, que é constante, é igual à velocidade angular instantânea também, que também é constante, vezes o raio. De boa? De novo, falando em módulo, tá? Velocidade constante em módulo. Por último, gente, para a gente fechar aqui a parte teórica do movimento circular, a gente tem a transmissão de MCU. Isso daqui é o que mais cai com certeza. Por quê? Porque é onde a gente tem uma aplicação no dia a dia. Isso daqui, ó, é a cara de questões de bicicleta, tá? Ó, a gente pode transmitir movimento circular uniforme de duas maneiras. A primeira, por polia ou roda dentada ou por atrito. Roda dentada são aquelas engrenagens, tá? Aquelas que você tem um dente entrando exatamente no espaço entre dois outros dentes da roda, da outra roda. Então, polia, roda dentada ou atrito, esses três casos, eles vão satisfazer essas equações daqui, ó. O que acontece? Eu fiz o desenho só da polia, que era mais fácil, né? Para tomar como exemplo. Imagina que eu tenho uma polia aqui A
e aqui uma polia B, e em torno delas eu tenho uma correia que ela consegue movimentar essas duas polias sem deslizamento. Beleza? Bom, pensa um seguinte. Se eu pintar um determinado ponto aqui dessa polia, na hora que esse ponto andar uma distância e vier parar aqui, ó, ele andar uma distância x, se eu pintar um outro ponto dessa polia daqui, ele tem que andar exatamente a mesma distância x. Se você pensar, por exemplo, numa bicicleta, que ela tem lá a coroa e a catraca com aqueles pinozinhos que a correia ela entra, esses pinos entram exatamente em cada um dos furinhos da corrente. Pensa o seguinte, se você girou essa roda aqui de maneira que 10 pinos que estavam vazios, eles entraram na corrente, é porque 10 pinos dessa daqui também vão entrar na corrente. Não tem como ser diferente. Beleza? Isso quer dizer o quê? Tá vendo que a distância percorrida por essa correia aqui é igual à distância percorrida aqui? Se a gente está falando em distâncias iguais, a gente tem que pensar na velocidade linear. A velocidade linear é a mesma para essas duas correias. Como a velocidade linear é a angular vezes o raio, a velocidade de A eu posso substituir por ômega A vezes o raio de A. A velocidade linear de B, ômega B vezes o raio de B. Com isso, a gente tem que o produto dessas duas é constante. Quando o produto entre duas grandezas é constante, a gente tem que essas grandezas são inversamente proporcionais. E olha se não faz total sentido. Essa daqui, ó, na hora que ela der uma volta, essa outra vai girar muito mais, porque ela é menor. Ou seja, o número de giros, o número de voltas por unidade de tempo, ou a velocidade com que ela está dando voltas, ela é inversamente proporcional ao raio. Inclusive, vocês podem usar isso direto e fazer algumas questões de cabeça. Ah, se essa daqui gira 10 voltas por segundo e o raio é 100, essa daqui o raio é 50, como o raio é metade, ela vai girar o dobro. Se essa daqui são 10 voltas por segundo, aqui vão ser 20 voltas por segundo. De boa? E a outra forma de transmissão, só voltando aqui, se a gente substituir o ômega por 2π vezes a frequência, vai cortar 2π desse lado com 2π desse lado, vai sobrar o raio vezes a frequência. Raio vezes a frequência. Beleza? Eu gosto de usar essa fórmula porque ela costuma aparecer mais e eu digo que é a fórmula de Rafa. RAFA igual a RBFB. Só para ajudar a decorar. Ok? Por último, a transmissão por eixo comum ou coaxial. Axial tem a ver com eixo e có de comum. Olha só, nesse caso, imagina que eu tenho esses dois discos aqui, que eles são ligados, ó, no centro deles, eles têm um eixo em comum. Na hora que esse daqui girar, gente, 90 graus, como eles estão ligados no mesmo eixo, esse daqui também vai girar 90 graus. Beleza? Se eles estão girando o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, a velocidade com que você varre o ângulo por intervalo de tempo ela é chamada de velocidade angular. Então aqui o ômega de A é que é igual ao ômega de B. Por consequência, a frequência é a mesma também. E se V igual a ômega R, a gente pode escrever também que ômega é V sobre R. Só passar o R dividindo. Aí, ó, no lugar do ômega A, eu escrevo VA sobre RA. No lugar do ômega B, eu escrevo VB sobre RB. A gente tem aqui uma relação entre as velocidades. Só que essa também é mais intuitiva, né? Imagina, isso daqui é a velocidade desses pontos na periferia. Se eles estão dando uma volta exatamente no mesmo tempo, vai ser mais rápido aquele que está andando por fora. Concordo? Ó, esse daqui, ele vai andar uma distânciazinha, um circuito menor do que o tanto que esse daqui vai andar. Então, embora as velocidades angulares deles sejam iguais, as velocidades lineares não são. Quem está num circuito maior tem que ter uma velocidade maior para poder completar o circuito exatamente no mesmo tempo. De boa? Então pensa comigo. Se você está fazendo uma transmissão de MCU, alguma coisa tem que ser constante.
Se é uma transmissão de movimento, é alguma velocidade. Só existem duas velocidades, a velocidade linear e a velocidade angular. Olha para essa situação. Não dá para imaginar, não é fácil de ver que elas não vão girar a mesma coisa? Então, se a velocidade angular não é a mesma, é porque a velocidade linear vai ser. E aqui, ó, dá para a gente perceber fácil que elas vão girar a mesma coisa. Então, se a velocidade angular é a mesma, a velocidade linear não vai ser. Tranquilo? Bom, um exemplo dessa transmissão de MCU é a questão 149 da nossa apostila. A questão fala o seguinte: na situação esquematizada na figura, temos duas polias A e B acopladas por uma correia inextensível. Quando a polia A gira, movimenta a correia, que por sua vez faz a polia B girar também. Admitindo que não haja escorregamento entre a correia e as polias e supondo que a polia A execute 60 RPM, calcule a frequência da polia B. Gente, direto, lembra da Rafa. RAFA é igual a RBFB. O raio de A, pelo desenho, você olha, 5 centímetros, a frequência 60 RPM, o raio de B, 20 centímetros, a gente descobre a frequência de B. Só substituir. Ou faz mais rápido daquela forma que eu tinha comentado. Tá vendo que o raio de B é 4 vezes maior que o raio de A? Portanto, a frequência de B vai ser 4 vezes menor. Se você pega 60 e divide por 4, você encontra 15 RPM. Tranquilo? Na letra B, ele quer saber a velocidade linear de um ponto qualquer da correia. Esses pontos da correia, eles estão nas extremidades das polias A e B. Então, a gente pode usar ou os dados de A, 2π vezes F, que é o ômega, vezes o raio de A, ou os dados de B, 2π vezes F vezes o raio de B. Aqui eu só tive o cuidado de transformar essa frequência daqui para Hertz, só para encontrar o resultado aqui por segundo, mas também não tem nada demais, tá? Eu poderia deixar aqui 60 e encontrar centímetros por minuto, ele não especificou na questão, tanto que eu deixei em centímetros por segundo, eu não calculei necessariamente no SI, que seria em metros por segundo, mas só substituir os valores. 2 vezes π, ele manda considerar π 3,1, vezes a frequência, 60 rotações por minuto. Para Hertz, a gente divide por 60, vai dar uma rotação por segundo ou 1 Hz, vezes o raio de A. Aí eu mantive em centímetros, ó, 5. 2 vezes 5 vai dar 10, 10 vezes 3,1, 31 centímetros por segundo. Se eu quiser calcular usando os dados de B, também posso. 2 vezes π, 3,1, a frequência de B é os 15 que a gente encontrou dividido por 60 para passar para Hertz, vezes o raio de B, 20 centímetros. Se fizer essa conta, vai dar os 31 centímetros por segundo também. E aí, para finalizar, a parte de bicicletas de marchas. Gente, as bicicletas de marchas, elas são uma forma de melhorar o desempenho por pedalada do ciclista. Porque antigamente a gente tinha bicicletas que você pedalava exatamente na roda que você fazia girar. Ou seja, o pedal ele era acoplado à roda dianteira. Se você desse um giro, a roda ia dar exatamente um giro também. Com o sistema de coroa e catraca, ou seja, com essa correia, a gente consegue otimizar isso. Por quê? Olha só, na hora que a coroa ela dá uma volta, a catraca, como ela é menor, ela vai girar mais. Como a catraca está associada à roda por uma transmissão coaxial, elas vão girar a mesma coisa, só que a roda tem um raio maior. Isso vai fazer com que a bicicleta ande mais. Beleza? E numa bicicleta de marchas, o que acontece? Gente, numa bicicleta de marchas, a gente vai ter vários tamanhos de coroa e vários tamanhos de catraca, tá? E aí, por exemplo, se eu tiver 3 tamanhos de coroas diferentes, 7 tamanhos de catracas diferentes, eu vou ter uma bicicleta com 21 marchas. É só vocês lembrarem do princípio fundamental da contagem. Eu tenho 3 possibilidades para cá, 7 possibilidades para cá, 3 vezes 7, 21. Então uma bicicleta de 21 marchas provavelmente é desse jeito. 3 coroas, 7 catracas. Uma bicicleta de 18 marchas, 3 coroas, 6 catracas. Poderia ser, sei lá, 2 coroas, 9 catracas, mas acho difícil. Acho mais fácil ser o 3 e o 6. Tranquilo?
E aí, a gente sempre ouve falar naquela história de, não muda para marcha pesada ou muda para uma marcha mais leve. Como é que funciona isso? Ó, a marcha pesada é aquela que você quer usar quando você quer ganhar velocidade. Ou seja, você quer pedalar pouco e andar muito com a bicicleta. Já a marcha leve, geralmente você usa quando você quer fazer menos força, por isso que ela fica mais leve. Se você quer fazer menos força, você vai precisar girar mais, beleza? Para poder compensar. Então na marcha pesada você faz mais força, só que a cada volta, a cada giro que você dá nos pedais, você vai andar muito. Na marcha leve, para cada volta que você dá, você não vai andar quase nada. Quem nunca viu, né? Alguém andando na marcha leve, subindo um morro, por exemplo. O cara tá lá pedalando, se esforçando todo e tal, e não sai do canto. Às vezes você anda do lado dele, tá mais fácil você andar, tanto que alguns acabam descendo da bicicleta para subir um morro, porque chega mais rápido do que você ficar lá na marcha leve, pedalando, pedalando, pedalando e não sai do lugar. De boa? Se na marcha pesada eu quero andar muito, eu preciso da maior das coroas. Então se a bicicleta ela tem 3 coroas, eu vou pegar a maior delas e a menor das catracas. Porque aí eu gero uma diferença muito grande entre o tamanho dessas duas. Isso significa que, numa diferença muito grande, um giro que essa coroa der vai provocar muitos, mas muitos giros na catraca. Que como ela está associada à roda por transmissão coaxial, vai dar muitos giros na roda, ou seja, a bicicleta vai andar muito. Agora, numa marcha leve, como eu quero fazer menos força, eu vou pedalar muito, mas vou andar pouco. Isso significa que o tanto de vezes que eu girar aqui vai ser próximo do tanto de vezes que a catraca vai girar. Para isso acontecer, eu tenho que deixar esses raios aqui mais próximos. Então eu vou pegar a menor das coroas com a maior das catracas. De boa? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar depois um exemplo de uma dica sobre movimento circular também. Tá um vídeo mais curto, tá? Não sei se vocês estão acompanhando. E vamos continuar aí lutando firmes e fortes. Mantenham o foco, continuem estudando. Lembrem, vocês podem se adaptar, vocês podem se reinventar, vocês podem tudo. Tranquilo? Faz o simples, galera. Um abraço.